Mateus capítulo 7, versículo 16. Olha só. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pode sentar, por favor. E que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, que às vezes a gente não para diferenciar essas duas expressões que eu vou te citar, que é conhecer e reconhecer. E pela similaridade das duas palavras, a gente acaba confundindo seus significados. Conhecer e reconhecer. Então nós temos dois tipos de pessoas que seguem a Jesus, que seguem a Cristo. Aquelas pessoas que reconhecem a Cristo e aquelas pessoas que conhecem a Cristo. E a diferença é nítida, a diferença é clara entre quem conhece e quem reconhece. Eu hoje estava conversando com um amigo que ele é pastor, e ele estava me contando a seguinte experiência, falando assim: olha, tinha um rapaz lá que era do crime organizado, de uma das comunidades que a gente faz trabalho, e nós fizemos um baita trabalho lá na comunidade, e esse rapaz se converteu. Ele era um dos líderes do crime organizado. Ele se converteu, supostamente convertido, e teve um dia que ele me chamou lá na Bocada, lá no centro, lá onde tudo acontece, onde tudo pode acontecer, e ele me chamou lá para fazer uma oração por ele. Aí eu fui perguntar para ele, falei: olha, desculpa a minha ousadia, mas qual que é o motivo da oração? Ele falou: não, o motivo da oração é o seguinte: nós vamos hoje fazer um roubo a um carro forte, e tem muito dinheiro lá, muito dinheiro envolvido, e nós chamamos o senhor aqui para o senhor fazer uma oração para Deus proteger a gente, para que nenhum tiro de nenhum policial nos atinja, para que a nossa fuga seja bem sucedida, porque esse dinheiro que a gente conseguir, nós vamos ajudar a comunidade, nós vamos dar para o senhor ajudar a comunidade, ajudar as pessoas carentes e tudo mais. Então, tem pessoas que reconhecem Jesus. Então, quando elas reconhecem Jesus, o que elas esperam? Elas encontraram alguém para lhes proteger. E quem é que não quer proteção no mundo violento desse? Quem é que não quer ser protegido no mundo tenebroso, do jeito que o mundo é? No mundo difícil, do jeito que o mundo é? No mundo cheio de perigos, crimes, jovens até envolvidos já em crime. Quem é que não quer ser protegido? E uma pessoa, quando ela reconhece Jesus, ela reconhece que Jesus é suficientemente poderoso para protegê-la, e ela se interessa nessa tal proteção que Jesus pode lhe oferecer. Ela não está interessada no caráter de Cristo, ela não está interessada na transformação de Jesus, ela não está interessada em nada disso. O seu interesse é a proteção. Como é que eu vou tirar vantagem da relação que eu estou tendo com Jesus? O que a relação que eu estou tendo com Jesus pode me beneficiar em alguma coisa? Qual vantagem que eu posso tirar disso? Então, qual que é a vantagem que ele achou? Pastor, ora, porque para Jesus proteger a gente precisa de proteção, a gente precisa de mudança de caráter, mudança de vida. Isso é tudo bobeira, é tudo segundo plano. A gente precisa mesmo de proteção para que as balas dos policiais não acertem a gente. Que Jesus segue os policiais e que abra o caminho no meio dos carros para a nossa fuga, para a gente conseguir fugir tranquilo. Então, uma pessoa que reconheceu, e no seu reconhecimento ela viu em Cristo uma oportunidade de se dar bem, uma oportunidade de suprir a sua necessidade, as suas carências, uma oportunidade de alcançar aquilo que ela deseja. Vocês estão entendendo? Então
Estão me entendendo? Então não? Estão me entendendo? Encontra em Jesus uma oportunidade de se dar bem. Isso é um reconhecimento, isso é reconhecer Jesus. Tem uma ilustração, uma passagem bíblica que eu consigo colocar e fazer exatamente essa aplicação, que é Davi, Golias e Israel. São 3 personagens. O último N em quantidades, mas são 3 personagens: Davi, Golias e Israel. Golias, o grande filisteu, você sabe muito bem, aquele gigante e tal, que chega, Israel está em guerra contra os filisteus, e aquela guerra, sabe, que chove mas não molha. O filisteu está de um lado, os filisteus de um lado, os hebreus do outro. Aí de vez em quando dá um tiro para cá, de vez em quando dá outro tiro para lá, e fica só nisso, é uma guerra, chove e não molha. Os 2 exércitos estão com receio um do outro. Aí chega um oficial do exército filisteu e fala: vamos fazer o seguinte, para resolver isso de uma vez, vamos fazer um para um homem contra um homem, que aí quem ganhar já resolve tudo. Quem ganhar essa peleja, o outro se torna a nação que perdeu no seu representante, se torna escravo da outra. Vocês concordam? É um bom negócio? Então está aqui o nosso homem. O nosso homem que vai representar a gente é esse cara aqui. Aí eles olham para aquele cara e se assustam com ele, porque é um gigante. É um filisteu gigante que é lutador desde a sua mocidade e que é invencível, nunca perdeu uma batalha. E eles olham para o lado dos hebreus, para o lado do povo de Israel e falam: lascou tudo, e agora? Se juntar 5 dos nossos homens, não dá um desse aqui. Só que a luta tem que ser 1 contra 1, a gente vai virar escravo deles, agora acabou. Em nenhum momento aqueles homens tiveram a sensibilidade do conhecimento de Deus. Mas aqueles homens todos, mesmo sendo povo de Deus, era um povo que reconhecia Deus. Reconhecia Deus como o Senhor, como o grande eu sou, como o Deus, o Redentor, Jeová Jireh. Reconheciam a Deus, mas não conheciam a Deus. E tão prova é que eles não conheciam a Deus, que eles só reconheciam a Deus, que quando eles olham para aquele gigante, eles levam em consideração todos os seus aspectos objetivos. Eles olham para o gigante de longe, porque o gigante estava do outro lado, e eles falam assim: cara, o escudo desse cara deve ter uns 3 quilos. A espada desse cara pesa 50 quilos, a lança que ele está usando. A armadura dele é feita do que? Feita de prata? De prata? Pesa então 100 quilos a armadura dele. Esse cara deve ter assim, mais ou menos, que eu estou medindo de longe, uns 2,90, 3,5 de altura. Eles começam a olhar todos os aspectos objetivos da coisa, porque eles reconheciam um Deus, mas eles não conheciam um Deus. Aí eles começam a enxergar tudo isso, e de longe eles enxergam todas essas coisas. De longe eles olham Golias e conseguem descrever cada etapa que ele tinha. Eles conseguem fazer conta do gigante. Eles começam a fazer conta de Golias. Sabe, numa matemática simples, quanto que pesa o metal? O metal pesa tanto. Então olha o tamanho da espada daquele cara. Se a espada dele tem 1,90 m e o metal pesa sei lá quanto quilo, então aproximadamente o peso daquela espada deve ser X. E aí imagina uma espadada daquela no homem como você, vai transformar você em 2. Eles começam a fazer conta do gigante, porque o seu olhar era um olhar objetivo, era um olhar natural, levando em consideração as limitações do seu ambiente e as limitações que eles tinham. Então, levando em consideração todas as limitações que eles tinham, Golias era o grande vencedor. Aí chega um menino que não era guerreiro, que a Bíblia faz questão de dizer que ele era franzino, ou seja, era magrelo. Pensa no Isaac assim. Posso te usar como exemplo? Posso? Já usei, né? Menino assim, magrelo, parecendo que malha no Grilos Fitness. Chega lá assim, magrinho, 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 cabelinho enroladinho, bonitão. Aí, ó, deve uma. Bonitão e tudo mais.
E ele chega, e a Bíblia faz questão de descrever esse ponto. Ele não era lutador, ele era franzino, era magrelo, era formoso, quer dizer, era um menino que não tinha mão calejada, mão bonitinha, era bonitinho, era, sabe, um menininho legal. Só que esse menininho legal, diferente dos outros, ele não reconhecia um Deus, ele conhecia um Deus. Ele teve conhecimento de Deus, ele não apenas teve um reconhecimento. Ele não sabia que Israel tinha um Deus, ele sabia que ele era filho desse Deus, ele conhecia a Deus. No entanto que ele até compunha para Deus com a sua harpa, ele fazia canções, ele tinha relacionamento com o seu Deus, então ele conhecia Deus. E no seu conhecimento, quando ele olha para o gigante, ele vê numa perspectiva subjetiva, totalmente diferente do que os outros viram. Então os outros tiveram uma visão natural, objetiva, ele olha e tem uma visão subjetiva, uma visão transcendental de tudo. Ele olha e fala assim: bom, esse gigante aqui, ele pode ser grande, a espada dele pode ter todo esse peso aí que vocês disseram, mas vamos falar uma coisa assim comum, que deveria ser comum entre a gente. Nós somos o povo de Deus, ele não. Eu represento Deus, ele não. Então se alguém aqui tiver que morrer, vai ser esse filisteu, não vai ser a gente. Não sei por que vocês estão com medo dele. Eu não sei por que vocês estão temerosos. Eu não sei por que vocês estão fazendo conta do tamanho do gigante. Eu não sei por quê. Aliás, eu até sei. Porque vocês não conhecem o Deus que vocês têm. Vocês não conhecem o Deus que serve. Porque quem conhece o Deus que serve não faz conta do gigante que vai enfrentar. Quem conhece o Deus que serve não coloca no lápis. Quem conhece o Deus que serve sabe exatamente que o Deus que ele serve é suficientemente gigante, maravilhoso e poderoso para poder dar-lhe a vitória em cima de qualquer tipo de situação semelhante. É o conhecimento. E ele, com o conhecimento, ele olha e avalia todos os aspectos subjetivos daquele gigante e fala: eu vou vencer esse cara. E eu vou vencer porque eu represento Deus. Aí ele olha para o gigante e fala: e quem é você? Quem você pensa que é para poder afrontar o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com essa espada que eles até mediram, com lança que eles até tiraram o peso da tua lança. Você vem para mim todo equipado. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu conheço muito bem. A única arma de Davi era o Senhor dos Exércitos. Era o único respaldo que ele tinha, porque ele não tinha aparentemente nenhuma condição de vencer aquele duelo. Mas ele não podia olhar de forma aparente, porque ele conhece Deus e não reconhece Deus. E quando eu conheço a Deus, quando eu tomo conhecimento de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz e o quanto nós estamos relacionados, quando eu tenho esse conhecimento, não existe um gigante de tal forma que vai tirar de mim a minha paz e vai roubar de mim o meu sossego, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Quem é que fica em desespero? Quem reconhece o Deus que serve. Quem reconhece. Todo o povo estava reconhecendo Deus. Eu reconheço. Não, eu sei que a gente tem. Ele existe. Bacana, eu sei. Em Israel tem um Deus. A gente reconhece que tem. Mas a gente não conhece quem Ele é. E quem não conhece quem Ele é, certamente entra em desespero diante de situações semelhantes, porque não conhece, só reconhece. E tem um monte de gente na igreja, tem um monte de gente que está fazendo carreira já na igreja de tanto tempo que tem, e ainda não conhece, só reconhece. E por que não conhece, só reconhece? Por que eu chego a essa conclusão? Que qualquer coisa rouba a nossa paz. Qualquer coisa rouba a nossa dedicação, a nossa alegria, o nosso desejo, a nossa vontade. Qualquer coisa que acontece. Aí você olha e fala: também não é qualquer coisa, é só uma coisa muito difícil. É que tal um gigante fortemente armado com 3 metros de altura, pronto para encarar você? O seu problema é pior do que esse? Porque se for, aí a gente começa a conversar. Olha o problema que esse menino tinha. E ainda esse problema não foi suficiente para lhe roubar a paz, porque ele conhecia Deus. Então
assertivo afirmar que quem conhece Deus não perde a sua paz. Quem conhece Deus não perde a sua paz, independente do que aconteça. O mundo pode cair ao seu redor, você não perde a paz, porque você conhece o Deus que você serve. O problema é quando a gente só reconhece. E se a gente só reconhecer, aí complicou. Mas se você conhece o Deus que você serve, você nunca vai perder a sua paz. Eu contei para vocês uma vez uma história de quando eu era mais jovem. Na verdade, quando eu não era nem jovem, eu era criança, devia ter 11 para 12 anos. Eu gostava muito de fazer coleção de gibis. Eu contei para vocês já essa história, mas eu vou contar de novo porque contextualiza com isso. Eu gostava muito de fazer coleção de gibis, então eu tinha praticamente um sebo em casa. E tinha um monte de gibi, eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai, tinha que lavar o carro dele para poder comprar gibi. Então eu não gostava de gastar o meu dinheiro à toa. Eu gostava de comprar gibi, mas eu selecionava muito bem os gibis que eu ia comprar. E quando eu ia na livraria comprar gibi, eu tinha um método de escolha. Eu pegava o gibi e eu olhava o final. Eu lia as 3 últimas páginas, olhava o final. Se no final, se eu gostasse do final, aí eu comprava o gibi. Se eu não gostasse do final, eu não comprava. Porque eu tinha um pensamento lógico. Eu não posso gastar o meu tempo e meu dinheiro para poder comprar e ler um negócio que vai me chatear no final, que vai me deixar frustrado. Então eu nem compro, eu não quero nem saber. Aí quando eu lia o final, e eu sabia que no final o herói ia vencer, aí eu comprava o gibi. E eu chegava em casa para ler, e eu lia todo o gibi bonitinho, e passava umas horas de aperto lendo o gibi lá. Eu passava a folhear, eu falava, rapaz, agora esse cara vai. Mas eu não parava de ler, porque eu sabia o final da história. Então qualquer problema que eu tinha no percurso da minha leitura era superado por conhecer o final da história. Eu sabia que no final da história o mocinho ia vencer. Eu tinha essa certeza, porque eu tinha lido o final da história. E por ter certeza, então nada do que acontecia no percurso me chateava. Eu ficava até entristecido com as coisas. Falava, rapaz, ficava até angustiado, ficava até se mexido com o que estava acontecendo. Mas como eu sabia que no final ia dar certo, eu não parava de ler, porque eu conhecia o final. E quando a gente conhece Deus, a gente não pode até começar vendo a história e falar, poxa, agora parece que vai complicar. Não, mas espera aí, eu conheço o final da história da nossa vida. O final da história da nossa vida é esse. Então eu já sei como termina. E se eu já sei como termina, eu não tenho por que temer. Porque eu sei que hora ou outra, quando eu virar a próxima página do gibi, eu vou estar por cima de novo. Alguma coisa vai acontecer. Deus vai me dar um livramento. Alguma coisa vai acontecer. Porque eu sei o final da história. E quem conhece Deus sabe o final da história, sabe o que vai dar no final. E por ele saber o que vai dar no final, por ele conhecer o enredo, ele não se preocupa com a decorrência. Quando Jesus se apresenta, lá no livro de Apocalipse, quando ele se apresenta para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, ele se apresenta dizendo assim, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega, ou seja, começa em mim e termina em mim. Então eu sei o final da história. O final da história, a história começou em Cristo e ela vai terminar com Cristo. Então eu não tenho por que temer. Eu conheço a história. Eu sei como tudo vai terminar. Eu conheço Deus. E se eu conheço Deus, eu não posso perder minha paz. Eu só vou perder a paz quando eu achar que conheço, mas na verdade eu o reconheço. Eu sei que existe um Deus, eu sei que existe um Senhor, eu sei que Ele é o Deus da igreja, eu sei que Ele é maravilhoso, eu sei que Ele é bacana, mas eu só sei disso. Eu não tenho nenhum tipo de relação com Ele, então eu só o reconheço. Qualquer coisa vai tirar sua paz. Sabe por quê? Porque você não tem senso de destino. Você não sabe qual é o final da história. Você não tem nenhum senso de destino. Você não sabe onde vai chegar. Você não sabe qual é o final da história. E quem não sabe onde é o final da história, no mundo tenebroso desse, tem mesmo é que temer. Tem que temer. Tem que ter medo quando sai de casa, tem que ter medo quando vai trabalhar, tem que ter medo do mês que vem, das contas que está chegando, tem que ter medo de tudo, porque não conhece o final da história, tem que ter medo mesmo. Agora, quem conhece Deus, quem se relaciona com Ele, quem conhece o final da história,
sabe que no final da história, Deus é quem vence, Deus é o vencedor. E se você conhece o final da história, se você conhece o Deus que serve, então não tem por que perder a paz. Não tem. Se você conhece o final da história, não tem por que perder a paz. Não tem por que parar. Não tem. Se você conhece o final da história, não tem por que retroceder. Se você conhece o final da história, o percurso pode até ser difícil, doloroso, maçante algumas vezes, mas você sabe já do final. Se você sabe do final, não tem do que temer, não tem do que se preocupar. Então, o primeiro ponto é conhecer ou reconhecer. Conhecer. Não adianta só reconhecer, tem que conhecer o Deus que você serve. O segundo ponto é restituir ou regenerar. É porque eu estou falando de duas vertentes, de dois focos do povo que é chamado povo de Deus. Então tem alguns que só reconhecem, mas não conhecem, buscam reconhecer, mas não buscam conhecer. O segundo ponto é restituir ou regenerar. É uma febre hoje. É restituição. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. É uma febre a restituição. E a gente pede mesmo para Deus restituir tudo e dar tudo de novo. E eu abro mão, mas não abro mais. Restitui agora, me devolve, eu quero de volta o que é meu. Eu dei para o Senhor, mas eu mudei de ideia, agora me devolve outra vez. Eu quero de volta, restitui. Aí vem uma indagação na minha cabeça, uma pergunta para a gente se fazer: restituição ou regeneração? Restituir ou regenerar? Qual que é o foco do povo, da igreja? O primeiro é conhecer ou reconhecer. O segundo é restituir ou regenerar. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você for restituído daquilo que perdeu, como a gente inclusive canta, e eu inclusive canto essa música, mas às vezes até sem prestar atenção e sem se aprofundar nisso, mas se você for restituído daquilo que perdeu, você automaticamente volta a ser aquilo que você era antes de conhecer a Deus. Se você quiser exigir de Deus de volta aquilo que era seu, então você está exigindo ser como você era antes de Deus ter te conhecido e de você ter conhecido Deus. Senhor, em outras palavras, assim: Senhor, eu quero ser aquilo que eu era. Eu quero de volta o que é meu. Traz de volta. Eu quero ser aquilo que eu já fui. Eu não estou contente com o que sou, eu quero ser aquilo que já fui. Então me restitui. Traz de volta o que é meu. Restitui, Senhor. Então nós queremos que Deus restitua em nós aquilo que Deus está querendo destruir em nós. Aquilo que Deus está querendo destruir em nós é o que a gente está pedindo para Deus restituir em nós. Restitui, Senhor, os meus sonhos. Aí Deus olha e fala assim: não, filho, eu quero destruir os seus sonhos para você sonhar os meus, menino. Não sonha o seu, porque o seu é bobeira, o seu é besteira, você nem sabe, você não sabe de nada, inocente. Não é isso que eu quero para você, não. Aí a gente fala: não, Senhor, restitui o meu sonho, Senhor, restitui o meu sonho, Senhor, restitui não sei o que, Deus, restitui não sei o que. E aí a gente está pedindo para Deus restituir aquilo que Ele quer destruir. Deus está querendo destruir os nossos sonhos. Quem quer que Deus destrua seus sonhos? Tem alguém que quer que Deus destrua? Seja sincero, quer que Deus destrua seus sonhos? Eu quero. Senhor, o meu é o primeiro. Destrói todos eles. Eu quero viver os sonhos de Deus para mim. Eu não quero que Ele restitua os meus. Eu abri mão dos meus sonhos e agora eu vou pedir para Ele trazer de volta. E a gente tem as músicas, né? E, inclusive que as duas é do mesmo ministério. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Aí já começa: restitui, eu quero de volta o que é meu. Estou arrependido, não abro mão de nada mais. Traz tudo de volta, Senhor. Me devolve tudo porque eu estou arrependido. E o foco
da igreja não deveria ser em restituir. O foco da igreja deveria ser em regenerar, criar um novo e não trazer o velho. Deus tem um novo sonho para a gente, que é dele, não nosso. Então eu não quero que Deus restitua o meu, eu quero que Deus acabe com o meu, para que seja regenerado em mim o que é dele. Porque enquanto o meu existir, o dele não existe. Enquanto eu viver o meu, eu não vivo dele. Deus precisa regenerar em nós, fazer nascer, fazer crescer, fazer existir em nós os sonhos dele e não mais os nossos. Então não é restitui, é regenera. Regenera em mim os teus planos, regenera em mim os teus sonhos, regenera em mim a tua vontade. É abrir mão da sua vontade, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus desejos, dos seus anseios, das profundidades do seu pensamento, é servir a Deus. E uma coisa está linkada com a outra, porque quando você conhece Deus, você deixa de pedir restituição e você começa a pedir regeneração, que agora eu o conheço. O oposto também está ligado. Quem reconhece Deus ainda está pedindo restituição. Senhor, restitui. Eu sei que o Senhor existe em algum lugar do planeta, do universo. Então restitui, não deixa morrer meu sonho. O Senhor sabe o que eu quero. Então essa aqui é a lista das minhas prioridades. O Senhor faz favor de se adequar a ela e de se comportar como Deus. Puxa, assim não dá, né, Senhor? Esforça-te e eu te ajudarei. Senhor, tem de bom ânimo, eu serei contigo, se o Senhor cumprir aqui essas listagens aqui que está aqui desse lado. Então quem reconhece Deus busca restituição, quem conhece Deus busca regeneração, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí como terceiro ponto, mudança ou transformação. É outro grande ponto que a gente tem tratado na igreja e na nossa vida. Mudança ou transformação. Pela similaridade da palavra, a gente acaba linkando as duas como se elas fossem a mesma coisa. Mudar e transformar. Mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A mudança é um aspecto objetivo. A mudança é um aspecto visual. A mudança é no aspecto físico. A transformação é algo subjetivo. A transformação é algo interior e não exterior. E hoje o que a gente propõe para as pessoas é mudança. E não adianta mudar se não for transformado. Não adianta mudar e continuar sendo por dentro a mesma pessoa. A pessoa muda permanecendo a ser quem era. Ela muda e permanece a ser quem era. Você conseguiu entender? Ela muda, mas permanece sendo quem ela sempre foi. Porque ela mudou, mas não foi transformada. E o foco, o que Cristo nos oferece na sua palavra, é transformação e não mudança. Eu não preciso mudar, eu preciso ser transformado. Eu preciso de transformação, não adianta mudança, não adianta a gente mudar de endereço, sair daqui e ir para acolá, não adianta a gente mudar de roupa, tirar essa e botar aquela, não adianta mudança, se não tiver transformação. Então enquanto não for mudado a nossa forma de pensar, não adianta. A gente pode sair da igreja tal e ir para a igreja tal. A gente pode deixar de usar a roupa X para usar a roupa Y. A gente pode deixar de pentear o cabelo daquele jeito para pentear assim. A gente pode deixar de usar calça para começar a usar saia. A gente pode deixar de ir para o centro espírita para começar a frequentar uma igreja. A gente pode fazer tudo isso. Isso tudo é mudança. Mas se não tiver transformação, tudo isso é irrelevante, nada disso serve, nada disso vai ser capaz de te fazer relacionar com Deus. Não tem, não é mudança, não adianta mudar. Se não buscar se transformar, mudança ou transformação. Conhecer ou reconhecer, restituir ou regenerar. Mudança ou transformação. E em último lugar, para a gente terminar, amor ou poder.
são duas coisas que a gente confunde muito. Nossa, a gente confunde demais. Amor ou poder? Por que a gente confunde demais? Porque nós servimos Deus que é amor e que tem todo o poder, não é? Deus é amor e tem todo o poder. Então a gente não consegue distinguir o que é amor e o que é poder. E a gente acaba agindo com poder, achando que o poder é amor. Porque o poder, ele dá domínio sobre as pessoas. E o amor, não. Quem é poderoso é servido. Quem ama, serve. E a gente não consegue distinguir entre poder e amor, porque a gente serve um Deus que é poderoso e que ama. Mas é incrível que o próprio Deus nos dá a direção. A palavra do Senhor diz que Deus nos constrange, não é com o seu poder. Deus nos constrange com o seu amor. O amor de Deus nos constrange. Ele não nos constrange com o seu poder, Ele nos constrange com o seu amor. E hoje nós estamos constrangendo as pessoas com poder e não com amor. É poder, não é amor. Porque o amor não permite controle. E o que a gente quer é controlar. Quem ama, entrega o controle. Quem ama não quer controlar ninguém. Até na relação homem e mulher, marido e mulher, mulher e marido, às vezes a gente acha que está amando, que está numa relação de amor, mas é uma relação de poder, porque a gente quer o controle, a gente quer controlar, e quem controla é através do poder, porque o amor não controla ninguém. Inclusive Deus, por tanto nos amar, Ele falou assim, ó, eu te liberto. Essa é a liberdade com que Cristo vos libertou. Ele não usou o poder dele para nos aprisionar, Ele usou o seu amor para nos libertar. Nós somos libertos pelo amor de Cristo, porque o amor liberta, o amor não aprisiona, o amor não tem empoderamento em si. E a gente confunde amor com poder. E na nossa relação entre pessoas, na nossa relação religiosa, a gente acha que está agindo com amor e muitas vezes estamos agindo com poder. Porque nós queremos ter domínio. Nós queremos dominar o nosso cônjuge. Queremos ter domínio sobre ele. Ó, você vai para onde eu quero, você faz o que eu quero, você me liga, você não, pelo amor, é domínio. Não é amor, é domínio. É poder. E a gente mostra que pode. Porque a gente se relaciona da perspectiva do poder e não na perspectiva do amor. Qual que é a perspectiva do amor? Eu confio. Aonde você for, eu confio que você está lá e você está tranquilo. Porque eu confio em você. Porque o amor gera um vínculo de confiança. O amor não gera um vínculo de desconfiança. Leia 1 Coríntios 13. O que é o amor? O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, não se vangloria, não se ensoberbece, não busca seus próprios interesses. Esse é o amor. E às vezes a gente está lidando com poder e achando que está lidando com amor. Porque nós queremos domínio. Nós queremos ser servidos e não servir. O amor te leva a servir. Olha só como o amor te leva a servir. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer em favor do mundo. Isso é amor. Amor exige de você, enquanto o poder traz algo a você. Amor te faz dar, poder te faz receber. Amor é doação. Deus amou e deu. Deus amou e se entregou. Jesus amou e lavou os pés dos discípulos. Isso é amor. Agora poder é contrário. Poder é quando eu pego os discípulos para lavar os meus pés. E esse é o cenário hoje da gente. Esse é o cenário, a nossa contextualização gospel. Bonita essa palavra, né? Contextualização gospel. Sabe qual é o cenário da contextualização gospel? Os discípulos lavando os pés de Jesus e não Jesus lavando os pés dos discípulos. É isso que acontece. É simples. Pega um cara desse, pega um pastor grande, um bispo grande, um apóstolo grande e vai ver
quantas pessoas ao redor dele o servindo constantemente, dando a vida por ele, se entregando por ele, matando e roubando, gritando, fazendo tudo por ele. É o amor. Aliás, é o poder, não é o amor. Aí a gente inverte as coisas. Ao invés do líder servir, o líder é servido. E é simples, é muito fácil a gente ver isso. É muito fácil a gente ver isso. Aí Jesus ensina que o líder é aquele que mais serve. Vocês querem ser o maior? Ele pergunta para os discípulos: querem ser o maior? Querem? Então sirvam, porque quem servir mais é o maior. O crescimento do reino é para baixo. Nós crescemos para baixo, nós não crescemos para cima. Nós crescemos para servir. Quanto mais Deus nos dá, mais serviço nós temos que fazer. Quanto mais entendimento Deus te der, quanto mais ânimo Deus te der, quanto mais estratégias Deus te der, quanto mais fé Deus te der, tudo que Ele te dá é para você servir mais e não para você ser servido mais. É a relação de amor e poder. E hoje nós temos pessoas poderosas. É o poderoso homem de Deus, é o poderoso fulano, é a poderosa Beltrana. Por que eu sei que é poderoso? Porque todo mundo o serve. E o poder é isso. Faz com que as pessoas te sirvam cada vez mais. É a relação de amor e poder. Conhecer ou reconhecer? Restituir ou regenerar? Mudança ou transformação? Amor ou poder? É só você escolher. Porque todos os dias você precisa fazer essa escolha. Todos os dias você precisa escolher entre esses 4 pontos: conhecer e reconhecer, restituição ou regeneração, mudança ou transformação, amor ou poder. Todo dia você tem que fazer essa escolha. Todo dia é apresentado isso diante de você e você tem que escolher. E aí, o que é que você escolhe? O que é que se escolhe diante disso? Quais têm sido as suas escolhas? Se elas não têm sido boas, se elas não têm sido agradáveis, o interessante é que a gente ainda tem condição de mudar. Então, se até hoje você não conheceu a Deus, você só reconheceu, você tem chance de conhecê-lo. Você tem chance de conhecer Deus e não só de reconhecer Deus. Se até hoje você pediu para Deus restituição, você tem chance de pedir para Deus regeneração. Se até hoje você buscou mudança, hoje você pode buscar de Deus transformação. E se até hoje você viveu numa perspectiva de poder, agora você pode viver numa perspectiva de amor. Uma perspectiva que se doa, que confia, que se entrega, que se lança. Amor. Palavra que já está antiquada no meio da gente, né? Palavra que a gente já banalizou. Mas amor é isso. Doação, entrega. Olhar para o outro antes de olhar para si. É amor. Olhar para si antes de olhar para o outro, poder. Reter tudo para você, poder. Dividir tudo que se tem, amor. Viver ensimesmado, preocupado consigo, poder. Viver doando-se para o outro, na sua palavra, no abraço, no afeto, mesmo não estando em boas condições, amor. São 2 perspectivas que todos os dias você escolhe. Em qual delas é a que você vai viver? E é uma pena que tem muita gente que só reconhece Deus, mas não o conhece.
Só reconhece. Porque desde o início da sua conversão até hoje, continuam com a mesma cabeça, com os mesmos pensamentos, com as mesmas direções, cometendo os mesmos equívocos, tendo os mesmos medos, sentindo as mesmas pressões, caindo nos mesmos anseios. É a mesma coisa, não mudou nada, só reconhece. Infelizmente tem muita gente que só reconhece. Tem muita gente que só quer ser restituído, enxerga Deus como uma possibilidade. Deus é uma possibilidade, Jesus é um meio pelo qual eu alcanço minhas coisas. Então Ele vai me proteger quando eu estiver em perigo, Ele vai abrir as portas dos céus quando eu tiver necessidade, Ele vai me consolar quando eu estiver triste. Só busca em Cristo os seus benefícios, não busca em Cristo o seu caráter. É pessoa que só consegue olhar para a restituição, não consegue olhar para a regeneração. Infelizmente tem muita gente que mudou bastante, mudou muito. Você olha e fala assim: nossa, nem parece você, do tanto que você mudou. Mas só mudou, não foi transformado, só mudou. Só mudou, mas não foi transformado. Só mudança. Aí você olha e fala: nossa, como mudou, mudou demais. Você era assim, agora você é assado. Você era desse jeito, agora você é daquele. Só mudou, não se iluda. Não faça como Samuel, olhando e falando: nossa, é esse aqui, olha como ele é esse cara mesmo. E Deus falou: não, Samuel, não. Você vê mudança, Samuel. Eu vejo transformação, eu vejo o que está dentro. Não é assim não. Então não se iluda com a aparência das pessoas que aparentemente mudaram, porque só mudou de endereço. Só mudou, mas não transformou. E tem um monte de gente que só muda, mas nunca transforma. É sempre por dentro a mesma coisa. Não transforma nunca. Sempre a mesma coisa. Só mudou. Só se vestir de um jeito, agora se veste de outro. Falava palavrão, agora não fala mais. Só que isso não faz de você um cristão. Fazia coisa errada e agora não faz mais. Tá bom, você mudou, mas não tem que mudar, tem que transformar, tem que ser transformado. E infelizmente tem muita gente que ainda age pelo poder e não age pelo amor. Agir pelo poder é dar ordens. Agir pelo poder é impor, goela abaixo o seu querer, que seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. Você conhece gente assim? É poder. Infelizmente tem muita gente que ainda age pelo poder, mesmo servindo um Deus de amor. Mesmo servindo um Deus que é amor, a pessoa ainda age pelo poder. Determina tudo que quer, tudo tem que ser daquele jeito. As pessoas que se virem para se enquadrar naquilo que ela quer que seja, que ele quer que seja, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido. Se não for assim eu não vou, se não for desse jeito não fala comigo, e não sei o que, e eu não quero, e não há, é sempre por poder, não tem amor. Tem muita gente cheia de poder, poderosos demais, só que a palavra do Senhor diz que Deus abate os poderosos. Ele levanta os humildes, Ele dá graça aos humildes, mas Ele abate os poderosos. Infelizmente, muitas vezes a gente toma esses caminhos. Eu digo por mim mesmo. Se você não, tudo bem. Eu estou falando tudo que eu falei aqui é de mim mesmo. Infelizmente, às vezes a gente toma esses caminhos. O caminho do conhecimento, o caminho da restituição, o caminho da mudança e o caminho do poder. Mas nunca é tarde. Graças a Deus que nunca é tarde. Porque a gente pode ficar triste, mas como o apóstolo Paulo diz, nós nunca vamos ficar desanimados. Nós podemos ser abatidos, mas não vamos ser destruídos. Porque nós temos oportunidade. Enquanto ainda aqui nós temos oportunidades. Tem gente que fala que tem vida depois da morte. Inclusive isso virou até uma ideologia cristã. Não, a vida é após a morte. Não.
você só pode encontrar a vida enquanto ainda está vivo, porque depois que você morrer não tem mais chance de encontrar a vida. Não tem vida após a morte, porque morreu, ou você escolhe a vida e vence a morte, ou você morre e acabou. Ou você toma o caminho do conhecimento, o caminho da regeneração, o caminho da transformação e o caminho do amor, ou não tem saída. Ou você encontra a vida enquanto vivo, ou você não morre e acabou. Não tem vida depois da morte. A vida é só enquanto está vivo, porque enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de olhar para isso que nós falamos hoje e de falar, puxa, é para mim mesmo. Deixando de lado o orgulho, deixando de lado todas essas coisas, é para mim mesmo, tudo isso é para mim, porque tudo que eu falei aqui é para mim e eu quero esses negócios, tudo aqui para mim. Se não, meu irmão, enquanto você ainda respira, você ainda tem chance. Depois que parar de respirar, aí é a sentença que virá sobre você das escolhas que você mesmo fez. A morte, para quem não conhece Cristo, é a condenação eterna, o sofrimento eterno e o castigo eterno. A morte, para quem conhece Cristo, é a redenção eterna, é o gozo eterno e é a paz eterna. A ponto do apóstolo Paulo dizer, para mim, o viver é ganho. Eu estou vivendo, eu estou tranquilo, mas o morrer é lucro. O viver é bom, mas morrer ainda é melhor, porque se eu morrer, eu morro em Cristo, e eu vou vencer a morte, e eu vou sair da morte para a vida, e vida eterna. Vamos orar?